Prontinho, pessoal. Então, boa tarde. Nós 6 hoje só, né? O público só foi diminuindo, segundo... foi chegando o final do ano e foi ficando menos interação, mesmo que pelo chat. Mas vamos seguindo. Espero que os outros alunos estejam conseguindo acessar os vídeos, ver o material no Moodle também. Só em relação ao Moodle, pessoal... Foi até, olha, um erro meu, eu achei que já tinha aberto uma atividade avaliativa para vocês, mas eu acabei abrindo só agora. Então, vocês vão ver que da semana que vem, que é a aula do dia 23, isso mesmo, da próxima quarta-feira, a gente não vai ter encontro síncrono, tudo bem? Então, na quarta-feira, a gente não vai ter o nosso encontro habitual. Para essa aula, vai ter uma atividade avaliativa que já está disponível para vocês. São 24 questões de múltipla escolha para vocês fazerem. Tudo bem? Jean, não é pelo Kahoot, é pelo próprio pluginzinho mesmo de atividades do Moodle. Tudo bem? Lembrando que para essas atividades avaliativas vocês têm apenas uma tentativa para realização. Então, separem um tempo que vocês estão mais calmos, têm mais disponibilidade, está um pouco mais tranquilo para fazerem. Tudo bem? Então, até o dia 23 da semana que vem para vocês realizarem essa atividade. Ok? E outra coisa também, vocês devem ter recebido um aviso através do Moodle sobre o projeto de vocês. Eu estava dando uma olhada na wiki que foi criada, separado por grupos, onde era para vocês, né, antes de a gente começar essa parte de montagem de janelas, do layout, né, da nossa aplicação, era para vocês terem colocado qual era o contexto de aplicação, a proposta de resolução, as funcionalidades que o sistema de vocês vai conter. E eu não encontrei. Então, por favor, coloquem, porque esse projeto vai ser utilizado para avaliação de vocês também. Tudo bem? Lembrando que o projeto é em grupo. Caso tenha alguma modificação em relação aos integrantes do grupo de vocês, eu vou pedir apenas que vocês me avisem, porque eu criei a separação dos grupos baseado naquela, não sei se faz tempo já, não sei se foi abril, enfim, foi no primeiro bimestre, no primeiro semestre, que vocês tinham especificado para mim os integrantes dos grupos. Então, se tiver alguma modificação, vocês me avisam. Tudo bem que eu faça a modificação. Gia, achei bem confusa a forma como estávamos supostos a colocar ali. Não tem problema, Jean. Se vocês preferirem, então façam o seguinte. Lá na área da Wiki, coloquem ou o documento, ou então, se vocês estiverem trabalhando, por exemplo, pelo Drive, coloca o link e me dá permissão, então, para visualizar, para que eu tenha acesso ao desenvolvimento, né, para que a gente, eu e o professor Rafael, tenha acesso ao documento de vocês. Não tem problema. Tudo bem, Jean? Tá, olha, eu acho que isso foi até um problema que daí eu acho que eu resolvi. Depois, por curiosidade até, Jean, verifique se você consegue agora acessar a sua parte dentro da Wiki, a sua parte específica do grupo. Tudo bem? Aí, se você quiser dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ou então colocar o link de acesso, ou então fazer o upload do arquivo lá, não tem problema. Tudo bem? Fica mais fácil para vocês mesmo. Só que considerando esse nosso contato só digital, né, a gente só precisa de uma forma de acessar esse documento de vocês, a documentação, e pra gente ver como é que tá o projeto também. Tudo bem? Não tem problema não. Bem, vamos lá. Pessoal, a aula de hoje vai ser levinha. Vocês estão vendo a janela do NetBeans? Vocês confirmam pra mim? Tá tranquilinha a visualização pra vocês? Maravilha, obrigada, Beatrizes, Yasmin também, obrigada. A gente vai fazer uma janelinha hoje, ao invés de a gente ficar utilizando aquele esquema de JOption Pane para fazer interação com o usuário, a gente vai ter assim o nosso contato inicial com a elaboração de janelas. Aí a gente pode fazer o que a gente quiser nisso, criar formulários, relatórios, tudo bem? A gente vai começar do básico hoje. Ok? E aí só depois, né, desse recesso, na nossa primeira semana de janeiro, a gente retorna
e vai dando continuidade na elaboração dessas janelas para a gente fazer aplicações mais bonitinhas, né? Não precisar ficar naquela interação cheia de pop-up com o usuário, ok? Tudo bem, Jean? Caso você tenha alguma dificuldade, precise de alguma ajuda, pode me mandar e-mail ou a gente marca agenda um atendimento, não tem problema não. Tá bem? É isso mesmo, Yasmin, a gente vai criar as famosas janelinhas. Então vamos lá, olha só. Eu estou utilizando aqui, se vocês... havia colocado a descrição, mas... não está mais lá. Você tem, Beatriz, o que foi colocado lá, um backup disso? Vixe, ninguém do grupo tem, Beatriz? Eita, eu vou dar uma olhadinha lá para ver se teve alguma modificação, se perdeu algum conteúdo. Caso contrário, eu vou ter que pedir para vocês, mesmo que seja assim, um resuminho do que vocês colocaram lá anteriormente, só para a gente ter noção do que é o projeto de vocês. Pode ser? Os problemas, né, dos recursos tecnológicos às vezes deixa a gente na mão. Tudo bem, Beatriz? Maravilha, então. Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Tá, era uma descrição bem simples. Tudo bem, aí se vocês conseguirem mesmo fazer uma descrição simplificada mesmo, a gente quer conhecer, né? Verificar qual é a proposta do projeto de vocês. Aí só incluir lá. Se você quiser até, né, por questão de segurança aí, criar no Drive e depois compartilhar o link novamente, como coloquei pro Gianluca, não tem problema. O que fica mais fácil para vocês também. Até para esse trabalhinho dele. Mas vamos lá então, pessoal. Olha só. Primeiro, para facilitar o nosso desenvolvimento, né? Na verdade, a gente vai começar a desenhar janelinhas, colocar componentes. Eu até migrei para o NetBeans porque ele tem um recurso bem legal que já mostra os componentes e a gente faz de uma forma mais facilitada. Tudo bem? Mas a gente vai entender o que a gente está fazendo. Então, eu vou sair um pouquinho aqui do chat, vou para o NetBeans para ir mostrando para vocês. Aí eu vou voltando de tempos em tempos para a gente ir conversando. Então, olha só. Antes de mais nada, eu vou criar um novo projeto aqui no NetBeans. Vou dar um nome, vou colocar o nome da aula de hoje, né? 16/12 e finalizar. Então, criei o meu pacote. Percebam que não teve nenhuma modificação até agora. Tudo bem? O que eu vou fazer agora que é um pouquinho diferente. Dentro do meu pacotinho de código-fonte, né? Então, eu tenho o projeto, o meu pacote Source Packages, né? Os meus pacotes do projeto. E eu tenho o meu pacote padrão, que é criado com o mesmo nome do projeto. Eu vou clicar com o botão direito aqui. Eu vou ter que mudar lá, né? Eu acho que vocês não conseguem ver quando tá compartilhando. Só um minutinho. Deixa eu compartilhar minha tela toda. Senão vocês não conseguem ver as janelinhas que eu vou mostrar para vocês, tá? Agora, então olha só, tô novamente no NetBeans, vou clicar com o botão direito aqui dentro do meu pacotinho padrão, botão direito, New, isso a gente já estava até acostumado, né? Só que até então, a gente sempre criava uma classe Java, o meu Java Class aqui. Agora, a gente vai utilizar a criação é uma classe também, mas aqui ele já mostra pra gente de uma forma diferente. Para que isso? Porque ele já cria uma classe segundo um padrão pré-estabelecido para a gente conseguir montar a nossa janela. Tudo bem? Que é justamente essa opção que está aqui em cima, JFrame Form. Tudo bem? Eu vou escolher aqui, vocês vão ver, vou mostrar para vocês que não tem muita diferença. Eu vou chamar aqui, dar um nome para ela, né? Eu vou chamar de janela principal. Finalizar. E olha só o que aconteceu. Parece, né, olhando assim, meu Deus do céu, fiz alguma coisa errada ou criei alguma coisa que eu não sei mexer. Calma. Se vocês perceberem aqui em cima, né, logo após da abinha, foi aberta uma nova aba para mim. Deixa eu diminuir um pouquinho para ficar uma área maior. Pronto. E agora eu tenho aqui 3 opções para mostrar essa nova classe que eu criei.
Se a gente perceber, olha a minha janela principal aqui, a extensão dela é .java. Ela representa uma classe também, tudo bem? Só que se a gente perceber também aqui, ele está marcado que ele está mostrando para a gente o design. Se eu quiser ver de fato o código gerado para esse meu design, eu posso vir aqui em Source, e agora sim, olha só, está bem parecido com o que a gente estava trabalhando. Deixa eu aumentar aqui. Eu tenho o meu package, ou seja, essa minha classe está dentro desse pacote. E olha aqui embaixo, public class, janela principal. Da onde que vem esse extends JFrame, né? javax.swing.jframe. Isso, pessoal, representa uma relação de herança. A gente não conversou sobre isso ainda. Mas existem vários tipos de relacionamentos entre classes. Um desse tipo de relacionamento é a herança, que é definido justamente por essa palavrinha reservada, é o extends. E o que define quando eu coloco nessa public class janela principal, extends JFrame, né, que é essa minha classe? Eu estou dizendo que a partir do padrão dessa minha classe que tem o nome JFrame, eu estou criando uma especialização. Ou seja, olha, a minha janela principal vai trabalhar, ela vai funcionar nos modelos dessa minha classe JFrame. Tudo bem? Isso daí lembrando que é apenas em relação a relacionamento entre as classes. A gente já vai ver o que é um JFrame. Tudo bem? Yasmin, eu acho que no Eclipse não tem, mas eu vou dar uma pesquisada se tem como instalar alguma coisa ou fazer alguma modificação para a gente ter essa montagem aí, né, de janelinhas mais facilitada utilizando o Eclipse. Tudo bem? Eu confesso que eu não tive tempo direito para dar uma fuçada, aí eu acabei migrando para conseguir mostrar para vocês. Posso falar, Joyce? Claro, eu não lembro também qual é o nome, mas existe um plugin que aí a gente consegue fazer, mas ele não fica 100% como o NetBeans, né? Que já vem próprio do NetBeans. É um plugin que você consegue arrastar, mas ele não é tão fácil quanto o NetBeans. Eu vou dar uma pesquisada aqui e aí daqui a pouco eu falo qual é o nome do plugin. Tá bem. É que eu sei que do Eclipse dá até para mexer, mas é com o JavaFX, né? Que daí é um pouco diferente. Mas beleza, Rafa, eu nem sabia se tinha mesmo. Eu vou olhar aqui com o Swing, né? Isso. E o Gabriel, é isso mesmo, Gabriel. A gente só precisa ter uma certa noção do que é cada componente que a gente pode clicar e arrastar. Mas é esse funcionamento mesmo. Tudo bem? Então, vou voltar de novo aqui para o nosso NetBeans. Bem, então a gente falou, né? Olha, eu tenho uma janela principal que vai ser um JFrame. Eu preciso entender, antes de mais nada, o que é esse JFrame. Pessoal, o JFrame é a estrutura básica de uma janela. Se a gente olhar no próprio NetBeans que está aberto aqui, a gente tem uma estrutura de um JFrame. O JFrame seria como se fosse uma moldura da minha janela. Se a gente olhar aqui no NetBeans, por exemplo, onde tem aqui o título da minha janela, os botõezinhos, né, de minimizar, maximizar e fechar, tudo bem? Isso tudo é a moldura da minha janelinha. E ele, então, representa para mim, ele é representado em Java através dessa classe JFrame. Tudo bem? Se eu colocar até essa classe principal para rodar, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se ela está inicializando. Só um minutinho que eu acho que eu não tenho set visible true. Provavelmente é porque a gente não definiu nenhum tamanho para ela, mas a gente já vê isso então. Só andando um pouquinho mais para baixo na classe, vocês vão ver que assim, começa a gerar um código que tem um certo padrão de codificação que é gerado. Por quê? Como a gente trabalha com design e é só nesse esquema como o Gabriel colocou pra gente, né? A gente seleciona um componente, arrasta para cá e ele vai montar a janela, então ele tem um certo padrão de codificação. Tudo bem? E fica um pouco diferentão pra gente. Mas se a gente perceber, tem muitas coisas que a gente consegue sim identificar. Como, por exemplo, olha quem tá aqui. Uma tem a main. Então, esse meu JFrame que a gente criou, né, como uma janela de formulário, ela já possui um método main. E quando eu colocar para executar essa minha classe,
Ela vai fazer o quê? Montar aquela janela com todos os componentes que a gente for colocando nela. Tudo bem? Tá. Mas a gente viu que não aconteceu nada, né? Se vocês derem uma olhadinha, a gente agora tem duas separações diferentes. Se eu tivesse no outro modelo, a gente teria três, né? O projeto, a nossa área de trabalho mesmo, e aqui foram abertas algumas coisinhas diferentes. Vou aumentar de novo. Eu tenho agora a minha paleta. E essa minha paleta eu vou utilizar para escolher os componentes que eu quero utilizar e arrastar para minha janelinha. Tudo bem? Mas, de novo, é importante a gente ter uma noção, né, do que a gente pode utilizar. Hoje, só para a gente ver alguma coisa saindo mesmo, eu vou apresentar para vocês uns componentes básicos. Tudo bem? Então, novamente, a gente criou a nossa janela principal, que é uma extensão de um frame, ou seja, né, de uma moldura de janela. Dentro desse meu frame, eu posso colocar várias coisas. A primeira coisa que eu vou colocar é um panel, é um painel. Tudo bem? Então, dentro dessa minha moldura de janela, ó, vou clicar aqui e vou arrastar para cá. Tudo bem? Quando eu arrasto para cá, se vocês perceberem, ele está editável. Ou seja, eu quero aumentar, olha, esse meu painel vai ter vários componentes e esses meus componentes vão ser dispostos numa área grande, por exemplo, da minha janela, então eu vou deixar o meu painel. Então, percebam que dentro da janela agora, que é o frame, nós temos um painel, tudo bem? Que é o meu panel. Esse meu panel é representado por uma classe de nome JPanel. Deixa eu até mostrar para vocês o código aqui que a gente deve ter. Olha só o que aconteceu aqui embaixo. Antes a gente não tinha definição desse meu painel. Agora eu tenho. É uma referência que tem o nome de JPanel1 e é uma referência de qual classe? JPanel. Só um detalhe, pessoal, que aqui está um pouquinho diferente, né, do que a gente estava acostumado. Eu tenho javax.swing.jpanel. O que isso significa? Ao invés dele ficar fazendo vários imports aqui, ele já está referenciando o nome completo da classe. Eu estou dizendo que minha classe JPanel foi definida dentro do pacotinho Swing, que foi definido dentro do meu pacotinho JavaX, Javax. Se eu tirasse, por exemplo, isso daqui, ó, perceba, vou colocar lá em cima para vocês verem que não tem import nenhum aqui. Se eu tirar esse início, acho que ele nem vai permitir, né? É código gerado automaticamente, ele nem vai deixar eu mexer. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui nesse extends. Aqui eu consigo, então, olha só, que é a mesma ideia. A mesma coisa, né, então, desse meu JPanel, que está no pacote Swing do Javax, também tem uma outra classe chamada JFrame, que também está dentro do mesmo pacote, Swing Javax. Se eu tirar isso daqui, deixar só o JFrame, ele dá erro. Apresenta aqui, né, um detalhezinho vermelhinho, e olha só, add import for Javax Swing JFrame. Quando ele faz o import, aí eu não preciso mais dessa extensão toda, né, indicando o pacote, subpacote e o nome da classe. Tudo bem? Se vocês tiverem algum problema, por favor, me avise. Bem, deixa eu ver se rodando esse daqui, ele vai indicar alguma coisa pra gente. Ainda não, né? Não tem nada construído ali. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou voltar no meu design. E agora, a gente vai começar, de fato, colocar uns componentes ali pra gente ver funcionando. O primeiro, hoje a gente vai utilizar 3 componentes. Eu vou utilizar um label, vou utilizar também com vocês um text field e vou utilizar também um button. O que cada um deles faz? O meu label, ele é um rótulo. Ou seja, geralmente quando a gente tem aqueles formulários, tem, né, o nome do campo e na frente um campo de texto. Esse nome que vem antes do campo de texto é justamente um label. Deixa eu mostrar para vocês como é que fica. Então, novamente, né, cliquei no componente que eu quero adicionar, seguro ele e adiciono aqui. E percebam que a gente pode colocar em qualquer parte que eu quiser. Daí é questão da criatividade de vocês para montar telinhas que sejam também fáceis de interagir com o usuário. Tudo bem? Então, eu tenho um label aqui. Eu posso ainda, ó, vou colocar aqui, vou dar um duplo clique. Posso mudar o conteúdo daquele rótulo. Vou colocar aqui meu conteúdo rótulo. Tudo bem?
Vou fazer a mesma coisa, vou colocar um outro label. Aqui embaixo do nome, vou colocar CPF. Tudo bem? E poderia colocar, aí é questão de o quanto que vocês precisam, quais são os dados que vocês querem pegar e assim por diante, né? A gente pode ir brincando. Beleza, então eu tenho agora nome, CPF, telefone. Ok? Deixa eu colocar mais uma vez para executar, para ver se a gente tem a nossa janelinha. Engraçado que ele não tá aparecendo pra gente aqui. Tá o set visible true. Deixa eu ver se é o tamanho da janela. Deixa eu só mostrar um outro detalhe para vocês, olha só. A gente tem aqui, né, a nossa janela, que dentro tem um painel, e dentro do painel a gente tem o nosso JLabel, 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 que são rótulos. Tudo bem? A gente tem uma hierarquia aqui de um tá dentro do outro. Se a gente voltar no nosso código-fonte, a gente já viu, olha, já foi modificado aqui. Agora eu não tenho mais só o meu painel, que tem o nome, né, JPainel 1. Agora eu tenho 3 labels, que tem o nome de JLabel 1, JLabel 2, JLabel 3. Tudo bem? A gente vai utilizar esses nomes aqui. Um outro detalhe ainda em relação ao design é, da mesma forma que a gente tem uma paletinha diferente aqui, né, que tem a paleta de componentes, se vocês derem uma olhadinha aqui do lado, eu tenho propriedades também. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar um rótulo, pode ser qualquer um, e vou clicar aqui em propriedades. Quando a gente abre em propriedades, aparece um tanto de coisa que é pra gente ficar desesperada, né? Não é. Eu vou voltar aqui em propriedades e ele começa a mostrar várias coisas que eu posso modificar nesse meu rótulo. Por exemplo, se eu quiser mudar a cor ou o tamanho da fonte desse meu rótulo, eu posso modificar. Olha só o meu fonte aqui, tem os três pontinhos, né? Cliquei. Eu posso, vou colocar ela em negrito, vou aumentar o tamanho para 18, ok. Olha o que aconteceu com o meu rótulo. Eu poderia até fazer a mesma coisa para todos, né? Aí o toque de querer deixar todo mundo igual. Novamente, vou em fonte, vou colocar ele em negrito e vou deixar em 18 também, para todo mundo ficar igual mesmo. E a mesma coisa para o telefone. Novamente, propriedades, vou aqui na minha fonte, né, nos dados, na configuração de fontes, negrito e tamanho 18, ok? Poderia colocar até em outra cor. Eu não quero, Joyce, deixar tudo pretinho assim. Quero colocar uma cor diferente nele. Sei lá, quero colocar vermelho. Coloco vermelho, sem problema nenhum. Tudo bem? Até aqui, então, eu posso ir brincando aqui. E a mesma coisa vai acontecer quando a gente for fazer os campos de texto. Então, aqui eu só coloquei os rótulos. Percebam que até agora eu não tenho nenhum campo onde o usuário vai digitar um dado mesmo. Tudo bem? Deixa eu salvar. E o que a gente vai fazer para adicionar esses campos de texto? Aí eu tenho aqui, dentro da minha paleta de componentes, né? Percebam, pessoal, que tem separações, né? Olha só, eu tenho Swing Containers, que daí é janela, painel, a gente vai ver que dá para mexer com abas diferentes, scroll também, quando a gente sabe que a janela vai ter que ter, né, a rolagem de página. Esse é o meu Swing Containers. Eu tenho aqui também, olha, tá tudo fechadinho, os meus controles. Daí tem label, que são os rótulos, campo de texto menor, campo de texto maior, que é uma área de texto, barra de progresso, tem o spinner, que a gente pode ir adicionando de um em uma unidade, ou até utilizar outra quantidade para ir incrementando e decrementando, tem vários. Tabela, tem várias coisas. Por enquanto, a gente vai utilizar esses básicos, tudo bem? Tá faltando o botão e o text field. Então, o que eu vou fazer? Na frente de cada um dos meus rótulos, eu vou adicionar um text field. Então, olha só, selecionei aqui o meu text field e vou desenhar na minha janelinha. Então, tem um campo para nome, posso também modificar o tamanho dele, quero maior. Vou de novo pegar um text field aqui
para colocar o CPF também, e vou colocar um outro também para o meu telefone, e vou aumentar também. Agora, é bastante importante a gente fazer algumas modificações nas propriedades dos nossos text fields. Por quê? Os rótulos, eles são estáticos, né? Eles só estão apresentando ali os dados que eu quero que o usuário digite na frente de cada uma das caixinhas de texto. As caixinhas de textos, elas vão servir como justamente o intermédio entre o que o usuário digitou e depois esses dados que o usuário digitou vai ter que ser tratado pelo sistema. Tudo bem? Então, eu preciso saber qual que é a identificação desse campo de texto que é diferente desse, que é diferente desse. Onde que eu faço essas modificações? Novamente em propriedades. Tudo bem? Então, aqui, essas minhas propriedades dizem mais respeito à parte visual dos meus componentes. Mas a gente tem também aqui, olha, mais duas opções, né? Eventos e codificação. Eu vou entrar aqui no meu code. Para que eu vou fazer isso? Se a gente der uma olhadinha na listagem aqui que a gente pode modificar, tenho aqui um nome da variável. E eu vou modificar para um nome que eu identifique melhor. Tudo bem? Eu vou utilizar aqui, olha, txt, porque é o campo de texto, e vou colocar nome, porque é o texto, o campo de texto de nome. Tudo bem? Percebam que aqui parece que não aconteceu nada, né? Continua com esse textinho, mas esse textinho é como se fosse o texto inicial do nosso campo de texto. Caso eu queira, olha, eu não quero que tenha nenhum campo de texto. Eu posso dar um duplo? Não posso, não. Vou voltar ali. Selecionei, novamente propriedades. Eu posso vir aqui em propriedades. E onde eu tenho, cadê o meu texto? Olha só o texto aqui. Eu posso apagar. Não quero nada. Pronto. O campo de texto está ali. Tudo bem? E aí, a gente vai fazer a mesma coisa para os outros dois campos. Vou clicar aqui no meu CPF, vou em propriedades, em code. No nome da variável, eu vou colocar, deixar no mesmo padrão, txt, CPF. Tudo bem? E vou deixar também sem nada de texto. Vou apagar o texto que está ali dentro. E, por fim, o telefone. Propriedades, code e nome da variável, eu vou colocar um txt, telefone. Nas propriedades, vou tirar também, cadê o meu texto? Ou então, poderia até deixar uma indicação para o usuário, né? Por exemplo, digite aqui seu telefone. Aí, pessoal, é questão de, né, como que a gente quer elaborar a nossa janela, qual que vai ser a interação com o usuário. Tudo bem? Deixa eu ver aqui nas minhas propriedades. Olha só, percebam que, né, a gente tem que estar sempre com algum elemento selecionado. Se eu tentar aqui selecionar propriedades, ele nem mostra para mim por quê. Porque é a propriedade de quem? Não tem ninguém selecionado. Então, vou clicar aqui na minha janela, que é no meu frame, né, e vou em propriedades. Dá pra gente definir também, por exemplo, uma cor de fundo da minha janela. Vou colocar um verdinho. Não tá, tô com problema nesse JFrame aqui. Cadê? Aqui. Ele não tá modificando a minha cor, eu já verifico isso. Mas eu queria mostrar pra vocês o tamanho da janela também. Olha só as minhas propriedades, né? Ele tem essa primeira propriedade aqui, que olha, default, close, operation. O que que significa isso, né? Qual vai ser a operação padrão quando a gente clicar no botãozinho de fechar? E eu tenho várias opções aqui. Tudo bem? Olha, se eu clicar no botãozinho não faz nada, ou só esconde a janela, ou deixa ela meio que assim inativa, ou então fecha a janela. Então, eu vou deixar aqui exit on close para quê? Quando o usuário clicar no xizinho da janela para fechar, ele vai realmente encerrar o nosso programa. Tudo bem? Dá pra gente mudar também o tamanho da janela. Deixa eu ver cadê o size aqui. Eu tenho um size, olha só. E eu posso modificar. Eu quero, então, não sei, vou colocar só como teste aqui de 500 por 500. Percebam que, olha, ele modificou, tá feio, né? Deixa eu modificar, então, aqui. Opa, é o contrário.
O meu J-Frame tá chato de mexer. Deixa eu mexer ele aqui assim mesmo. E aumentar o meu painel. Tudo bem? Vamos ver se agora ele vai executar e aparecer a janelinha que eu quero mostrar pra vocês. Ele tá construindo, mas não tá aparecendo. Deixa eu só dar uma olhadinha, pessoal, pra ver o que ele tá aprontando aqui, né? Deixa eu ver se tá rodando esse mesmo. Vou fazer o seguinte, como eu tenho duas mains aqui, eu vou voltar no meu projeto, só pra saber se ele tá rodando esse mesmo. Eu vou até apagar essa minha main. Ok, e vou rodar de novo. Okay. Ah, agora sim! Olha a nossa janelinha aqui. Então, quando a gente coloca para executar o nosso programa, ele vai fazer o quê? O que a gente acabou de montar no nosso design, ele vai apresentar no formato de uma janela. Tudo bem? Qualquer modificação que a gente faça no design vai ser representado aqui. Ok? Eu acho que a gente consegue até modificar o título do nosso frame. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos encontrar aqui, né? Tem tantas opções aí, pessoal, isso a gente tem que ir fuçando. Não tem jeito. Deixa eu ver se tem um texto aqui. Sei que tem um set text, eu lembro do método, mas eu não lembro aonde que é. Deixa eu ver se... Não, esse é o nome. Vamos tentar esse também não. Ah, tá aqui em cima, ó, eu tô ceguinha mesmo. Dentro das propriedades eu tenho o title, é o meu título. Eu vou colocar aqui o meu... Janela, não... Programa de dados, só pra gente ver funcionando. Fiz a modificação, parece que não aconteceu nada, né? Olha só, a gente deu um título agora para o nosso J-Frame. Tudo bem? Novamente, é justamente isso, né? Pega essa barrinha de título, os botõezinhos minimizar, maximizar e fechar. Posso até maximizar aqui, só que a gente não tem muito conteúdo dentro da nossa janela. Posso minimizar também, ele fica aqui embaixo, ou então fechar. Tudo bem? Deixa eu voltar para ver se está tudo certinho. Tudo bem, pessoal? A gente vai, na verdade, o Jean, é só um título mesmo, né? A gente vai passando os parâmetros e ele vai modificando segundo a localização que ele já tem dentro da janela. No caso desse texto de título, quando a gente mexe com conteúdo dentro da nossa própria janela, aí são componentes. Tudo bem? Eu acho que dá pra gente fazer isso sim, Yasmin. Aí eu tenho que dar uma fuçada aqui, vamos dar uma olhada nos botões. Aí, propriedades, né? Tem os eventos. Mas eu acho que é no evento. Propriedades não vai estar. Mas você diz mexer no sentido de mudar de posição ou de implementar outra funcionalidade para aquele botão, Yasmin? Porque tem a possibilidade ainda da gente fazer ainda mais na mão, né? Aumentar, mudar de cor. Isso dá. Eu não sei por que o meu aqui não tá indo em relação às cores, mas aumentar pode. Por exemplo, se eu quiser mudar a propriedade e colocar... Cadê? Eu tenho um size e eu tenho um tamanho preferido, né? Deixa eu mudar aqui, por exemplo, vou colocar uma tela maior.
aqui e o size também vou deixar no mesmo, para deixar o preferencial então mesmo. Olha só, o tamanho da janela já ficou maior. Tudo bem? Aí dá pra gente mexendo. Deixa eu ver aqui só o porquê que não tá dando certo a minha mudança de cor. Que ele não tá, eu tenho que dar uma olhada nisso. Ele não tá mudando a cor de fundo. Será que se no nosso painel? Mas é para dar pra gente modificar essas cores. Aqui, propriedades. A cor de fundo. Ele não tá me obedecendo. Não tá modificando, eu vou dar uma olhada. Em tese, Yasmin, era para estar mudando já a cor, viu? O meu que tá, não sei o que tá dando o que tá dando de erro aqui que não tá reconhecendo a cor, mas aí eu verifico isso depois. Mas dá sim, Jean. Ele acaba sendo intuitivo depois que a gente começa a fuçar. Tudo bem? Porque o que a gente precisa ter como a noção que eu preciso ter? Que a gente monta pelo design, né? Então, eu tenho uma divisão aqui entre o código que é gerado e o design que a gente está montando. Em cima de uma janela, a gente pode ter vários componentes, né? Containers, que daí são como se fossem uns pacotes de componentes, né? Onde a gente vai colocar componentes. Então, são regiões. Dentro das regiões, a gente pode colocar controladores e a gente vai ver que dá até para trabalhar com menus, com a janela. Esse AWT é uma outra biblioteca que, na verdade, esse pacote que a gente está utilizando, a gente utiliza. Tudo bem? É como seria um baixo nível ainda dessas janelinhas. E tem relação de bins, de fazer ligação direta entre a codificação e os campos de texto. Tudo bem? Mas vamos seguindo progressivamente aí para a gente não ficar perdido. Então, olha só, né? Um basicão aqui a gente tem rodando. Eu posso digitar aqui, então, olha, eu vou digitar o meu nome, vou digitar o meu CPF, depois aqui eu vou digitar o meu telefone. Mas vocês percebem que a nossa janela tá meio que sem funcionalidade, né? Eu pego os dados, mas depois que eu fecho, esses dados são perdidos. Geralmente, a gente tem nas nossas janelinhas, né, os botões de controle. Ou seja, eu preencho os campos de texto. Na sequência, eu faço o quê? Eu posso limpar os campos, ou então eu posso cadastrar, ou outras opções. O que a gente vai fazer, então? Para a gente começar a definir ações, né? Eu tenho a janela, apresento o formulário e eu vou definir ações para ele. Eu vou definir aqui um outro componente que é o botão. Então, eu vou colocar um botãozinho, vou colocar dois botõezinhos. Eu vou colocar um botãozinho que eu vou chamar de limpar e o outro eu vou chamar de... Ai, meu Deus. Deixa eu ir na propriedades. Cadê o nome, o texto? E eu vou chamar de cadastrar. Por quê? Esses meus dois botões vão justamente fazer essas ações. Quando eu clicar no limpar, ele vai limpar todos os dados. E quando eu clicar em cadastrar, ele vai pegar os dados, né? Obter os dados dessas caixinhas de texto e fazer alguma coisa, fazer um cadastro. Se a gente colocar para rodar, vocês vão ver que o componente já apareceu. Eu tenho o botão limpar e tenho cadastrar, mas ainda não está sendo feito nada. Por quê? Enquanto a gente está nessa parte de design, nós estamos definindo só a carinha do nosso programa. Então, a gente está praticamente desenhando rótulo, desenhando campo de texto, desenhando um botão. A gente pode colocar outras coisas, poderia colocar uma barrinha de menu aqui com opções, mas depois de a gente ter definido, deixa eu aumentar, essa minha... Na verdade, esses meus componentes, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa definir as ações.
de cada um desses botões. Tudo bem? Poderia definir ação também, por exemplo, quando eu clicar aqui no campo de texto do nome, eu quero que aconteça alguma coisa, dá também. Para isso, a gente precisa vincular, no nosso caso, os nossos botões com alguma ação que vai estar sendo definida em código. Tudo bem? Então, olha só, tem duas formas diferentes. A forma que eu acho assim mais tranquila, né, ela é mais diretona. Se eu der um duplo clique aqui, vou clicar 2 vezes. Vocês percebem que automaticamente ele saiu do design e ele foi para o meu código, para o meu source. Se a gente der uma olhadinha nessas linhas aqui, porque o meu cursor está piscando aqui, é justamente o meu método que aqui dentro eu vou definir as ações que vão ser realizadas quando eu clicar no botão limpar. Tudo bem? Ele tá feio, né? Tem um nome todo feião, assim, complicado, ó, um JButton 1, Action Performance. Por quê? Existe o que a gente chama de interface em Java. Essa minha interface, ela define ligação entre um componente e um método que vai ser invocado quando aquele evento disparar. Ou seja, quando a gente clica, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Quando eu clico nesse limpar, é disparado um evento, que é justamente esse EVT aqui do método, e ele indica o quê? O que eu estou sinalizando? Olha, acabaram de clicar no botão limpar. Como esse botão limpar não está vinculado a nenhuma ação, não acontece nada. Mas a gente pode fazer acontecer. Só para mostrar para vocês que realmente acontece alguma coisa, então eu tenho esse meu método, eu vou colocar um JOption pane aqui. Opa, tá em minúsculo. JOption pane.showMessageDialog. Não tem problema da gente usar em conjunto, só que ele vai aparecer como um pop-up mesmo. Eu vou colocar, olha, cliquei no botão limpar e vou rodar de novo. Então tem a minha janelinha construída, tal. Quando eu clicar aqui, olha o que aconteceu. Cliquei no botão limpar. Ok, vou clicar de novo. Enquanto eu clicar nesse meu limpar, ele vai fazer o quê? Executar todas as linhas que estão aqui. Se eu clicar no cadastrar, não tem nenhuma ação definida ainda. Então não acontece nada. Tudo bem? Se a gente quiser, né, melhorar a cara desse meu método que está esquisito, eu posso fazer o seguinte. Se vocês perceberem, pessoal, está seguindo o mesmo padrão de definição de método. Se é privado, público ou protegido, então a visibilidade do método. O retorno do método não retorna nada. E aqui na frente é o quê? É o nome do método. Ao invés de deixar esse JButton1 Action Performance, eu posso fazer o seguinte. Vou colocar aqui, olha, ação. Opa, ele não está deixando mudar, deixa eu ir no design. Vou fazer o seguinte. Nas minhas propriedades, eu tenho aqui o meu code. Tudo bem? Deixa eu ver onde que ele tá. Não, acho que é evento. Perdão. Nos meus eventos, ele tem a primeira opção aqui, que é o Action Performance. Ou seja, o que vai ser executado, qual que é, como se fosse a performance dessa minha ação. E aqui eu tenho, olha, o Action Performance. Ele não tá deixando eu mudar aqui. Deixa eu ver. Que teria como a gente modificar. Não sei se eu tenho que modificar alguma coisa no meu código, deixa eu só ver se tem alguma coisa de ele não permitir que eu mude o nome que ele está dando para os métodos. Ação nenhum. Não, a gente vai ter que trabalhar por enquanto, mas eu verifico isso pra gente conseguir mudar o nome, porque ele fica feião, né? Esse nome todo esquisito aqui. Tudo bem? Mas eu verifico, deve ter alguma opção que tá no meu ambiente, na minha IDE, no NetBeans, que não tá permitindo que eu modifique depois que ele já definiu esses nomes dos métodos. Tudo bem? Mas eu verifico isso. Não vou falar pra vocês que semana que vem, mas no nosso próximo encontro, que vai ser só em janeiro, tudo bem? Mas, de qualquer forma, ele está funcionando aqui.
Aí, Gabriel, a gente vai fazer isso agora, né? Então, olha só. Quando eu clico no botão limpar, ele está só colocando esse JOption Pane. No cadastrar, eu vou fazer a mesma coisa. Só para a gente ver que ele vai dar uma mensagem diferente, né? Então, aqui eu vou definir as ações que vão ser realizadas quando eu clicar no botão cadastrar. Por quê? Porque os dois botões, eles definem ações diferentes. Só para a gente ver também, vou colocar um JOption Pane, Show Message Dialog, e vou colocar só aqui, olha, acabei de clicar no botão cadastrar agora. Cadastrar. Só para a gente ver que realmente, né, tá executando dois métodos diferentes. Vou clicar no limpar, continua. Cliquei no botão limpar, ok. Quando eu coloco no cadastrar, então eu acabei de clicar no botão cadastrar agora. Percebam que são ações diferentes. Só que ainda não resolve o nosso problema, né? Porque a gente só está falando que clicou, mas a gente não está fazendo nada. O que eu posso fazer aqui então? Antes de qualquer coisa, eu vou voltar um pouquinho no nosso projeto e eu vou criar a minha classe que vai ser responsável por representar uma pessoa, que vai ter um nome, um CPF e vai ter um telefone. Tudo bem? Aí isso é o que a gente já viu. Vou clicar aqui, Source Package, New, vou até criar um pacotinho diferente para ter os meus modelos. Por que modelos, Joyce? Com letra minúscula. Modelos. Só para eu deixar separadinho o que é referente aqui às janelas e depois o que é referente aos meus dados. Tudo bem? Então, cliquei, criei um pacotinho diferente. Aqui dentro, eu vou criar agora uma classe normal, que eu vou chamar de pessoa. Tudo bem? Então, olha só, agora eu não tenho mais o design. Por quê? Porque a gente criou uma classe normal, não tem nada a ver com interação, com visualização do usuário. Rapidinho, eu vou clicar aqui e vou criar 3 atributos. Eu vou chamar, então, né, o meu atributo nome, depois outro que vai ser o CPF e outro que vai ser o telefone. Aqui, como a gente só está, né, fazendo o exemplo, o que eu estou dizendo? Olha, eu tenho 3 campos, 3 atributos, que é nome, CPF e telefone, que são os atributos de uma pessoa. A gente nem está fazendo relação entre classes, mas poderia. Vou agora, estou no NetBeans, dá para usar o Alt Insert, que é uma maravilha. Vou criar getSet para todo mundo e minha classe está pronta. Tudo bem? E agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar na nossa janela principal e quando eu for executar essas ações do botão cadastrar, qual é o processo que eu preciso fazer? Eu preciso recuperar os dados que foram digitados em cada um dos campos e colocar dentro de um objeto. Tudo bem? Então, o que a gente pode fazer aqui então? Antes desse JOption Pane, vou até deixar como uma confirmação, eu vou fazer o quê? Vou criar aqui um objeto pessoa P. New pessoa. Essa minha pessoa P, tá pedindo só para importar, olha, como estão em pacotes diferentes, ele está falando para mim, olha, add import para modelos.pessoa. Maravilha, não está dando problema mais. Quem vai ser o nome dessa pessoa P? Vai ser justamente o nome que vai ser digitado aqui. E o CPF e o telefone. Aí, como que eu faço para fazer essa ligação? Prestem atenção, por favor, pessoal. Quando a gente quer obter o conteúdo de algum texto, antes de qualquer coisa, eu preciso saber qual é o nome desse campo de texto. Se vocês lembrarem, antes a gente foi lá no code e em nome de variável eu falei, olha, esse meu campo de texto tem um nome, a variável que representa ela tem o nome de txt telefone. Opa, tá errado, né? Esse aqui não é telefone. Ah, tá certo. Nome, CPF, telefone, tá certo. Tudo bem? Não confundam o conteúdo que está aqui dentro com o nome da variável. Tudo bem? Então, eu sei que esse meu campinho de texto tem o nome de txt nome. Esse txt CPF e esse txt telefone. Como que eu faço na codificação? Vou voltar no cadastrar. Como que eu faço na codificação para pegar esse valor? Então, olha só. O nome do campo não é txt nome. A partir desse meu atributo, né, que está até definido aqui embaixo, ó, se a gente verificar,
txt nome, aqui embaixo, eu posso, através do ponto, chamar métodos. Por quê? Porque ele representa uma classe. Ele é um componente gráfico, mas ele tem também alguns métodos associados a ele que definem alguma funcionalidade. E eu tenho um método específico que, olha a importância da padronização, pessoal. Eu não quero pegar o valor que está nele, então eu vou começar com get. Olha, a padronização faz a gente ser assim, a gente saber o caminho que a gente pode seguir. Get. E ele é um campo de texto, não é? Ele é um campo de entrada de texto. Eu tenho um getText. O que esse meu getText faz? Ele retorna para mim o texto que foi inserido dentro daquele campo, dentro daquele text field. Tudo bem? Um detalhe. Mesmo que a gente estivesse trabalhando, por exemplo, com valor, esse texto que ele retorna é sempre uma string. Então, no nosso caso não vai dar problema, né? Eu poderia até fazer direto aqui. P.set nome. Então, muda o nome. Mas muda o nome para qual conteúdo? Justamente pelo conteúdo que eu estou retornando aqui desse componente. Tudo bem? Uma outra forma de fazer isso seria, eu vou criar uma string aqui, que eu vou chamar de AUX de auxiliar. Vou fazer isso para o meu CPF. A partir do campo txt CPF, eu vou pegar o texto, getText. Tudo bem? E depois eu vou utilizar esse conteúdo que eu peguei para passar para dentro do objeto. P.set CPF AUX. E por fim, eu posso aí, né, questão de preferência. Eu acho que ele fica mais simplificado quando a gente já faz direto. Mas, não achei legal, acho melhor fazer tudo passo a passo. Não tem problema, dá na mesma. Ponto, get, text, né? O que a gente está fazendo? A partir desse componente, eu pego o texto. E esse texto que eu acabei de pegar, eu estou passando como parâmetro do set telefone. Então, o que ele retornar aqui, ele vai ligar com o telefone, através desse método set telefone. Tudo bem? Até aqui? E aí, o que eu posso fazer? Eu acabei de clicar... Vamos apresentar uma mensagem aqui, olha, pessoa cadastrada com sucesso. Tudo bem? Eu vou colocar para rodar, vocês vão ver que ele, na prática, parece até que não acontece nada. Então, eu tenho o meu nome aqui, vai ser a Joyce, 1, 2, 3, e tirar essa mensagem daqui, né? Quando eu cadastro, olha, a pessoa foi cadastrada com sucesso, mas a gente não consegue ver, né? Sabe o que dá pra gente fazer? Deixa eu voltar. Deixa eu ver primeiro se vocês têm alguma dúvida. Opa. Agora, Gabriel, a gente já fez, né, a submissão dos dados, só que a gente não está vendo nada. Só para a gente ter certeza que isso está acontecendo, eu vou voltar aqui um minutinho, pessoa. E além dos métodos gets e sets, eu vou também fazer, olha, um auto-insert aqui e vou definir o meu toString. Estão lembrados do toString? Ele está falando para mim, olha, quais são os atributos da sua classe pessoa que você quer retornar na string. Aí eu quero todo mundo. Vou colocar aqui geral. Ele está dizendo para mim que eu tenho um método que retorna justamente, né, a pessoa com o nome, mais o nome, CPF e o telefone. Para que você está fazendo isso? Só para passar direto o objeto pessoa. Aqui no meu JOption Pane, só para a gente ver que funcionou, eu vou colocar pessoa cadastrada com sucesso, /n, só para dar uma quebra de linha, mais, para concatenar, ou seja, para juntar P. Nossa, mas o que está acontecendo aqui? Se vocês lembrarem da nossa última aula, quando a gente passa um objeto inteiro, onde está esperando uma string, e se a gente tiver um método toString, ele já transforma automaticamente. Então, desse meu P, ele vai retornar justamente, olha, essa mensagem aqui. Pessoa com um nome, com CPF, com telefone. Se vocês quiserem até visualizar melhor, né, eu poderia até colocar aqui o p.toString, mas aí dá na mesma. Com ou sem o toString, ele vai dar a mesma mensagem. Vou colocar para rodar de novo. Agora sim, a Joyce, valor e um valor aqui. Só para a gente fazer um teste. Então, olha só, pessoa cadastrada com sucesso.
Essa mensagem aqui foi gerada pelo toString. Então, pessoa, abre parênteses, nome igual a Joyce, que é o valor, CPF igual o valor doido que eu coloquei, e o telefone também a mesma coisa. Tudo bem? Seria interessante até a gente, depois de cadastrar, a gente limpar os campos, né? Então, ele dá a mensagem de que a pessoa foi cadastrada e, na sequência, só para vocês verem novamente a importância de padronização de código. Agora, a gente quer limpar os textos, os campos de texto, ou seja, eu quero modificar o valor que está dentro de cada caixinha de texto. Então, olha como que a gente faz, é muito simples. Qual é o nome do componente? Vou começar pelo nome, txt.nome. Eu posso modificar, então é set. Eu não quero modificar o texto, e esse texto eu quero que seja nada. Pronto. Posso fazer a mesma coisa também com o CPF. O campo de texto tem o nome txt.cpf, ponto, eu vou chamar um método. E o método é para modificar algo, começa com set. E não é para modificar o texto que está dentro dele, set text. Para qual? Ah, para nada, só abrir e fechei parênteses, e fechei aspas. E a mesma coisa, telefone, txt.telefone, ponto, set text, para nada. Tudo bem? Vamos ver de novo. Vou colocar aqui, então, os meus dados, tem que tirar essa mensagem. E cadastrar. Olha o que aconteceu. Ele parou na mensagem, né? Então, tem o Joyce, os dados do CPF, ok. E limpou os meus campos. Tudo bem? Se a gente perceber até, eu vou voltar ali, o que a gente acabou de fazer aqui é justamente o que a gente precisa fazer aqui embaixo, né? Ao invés de apresentar a mensagem, cliquei no botão limpar. Não, eu tenho que limpar. Mesma coisa, dei um Ctrl+C, Ctrl+V. Agora, rodei novamente. Eu tenho até um conteúdo aqui no telefone só pra gente testar. Eu posso limpar, então ele limpou todo mundo. Se eu estiver digitando alguma coisa e clicar de novo no limpar, ele limpa. Então, a gente está fazendo o quê? Condicionando um segmento, um trecho de código a ser executado quando um evento for disparado. Qual que é esse evento que vai ser disparado? Ou é o evento do limpar, ou é o cadastrar. Porque esse meu botão está vinculado com esse método. Enquanto que esse outro botão está vinculado com esse outro método. Tudo bem? A gente poderia também colocar esse objeto numa lista. Depois a gente pode montar... Eu não vou me estender muito com vocês, não. Era para dar uma pincelada com vocês. Mas, aí a partir disso, o que a gente vai fazer nas nossas próximas aulas? Deixa eu voltar aqui. É isso mesmo, estava lendo o chat de vocês. Daí, no caso, você vai limpar após cadastrar. Isso mesmo, Jean. Que é só para, por exemplo, se eu cadastrei uma pessoa, terminei de cadastrar. Aí depois eu quero cadastrar outra pessoa. Para eu não precisar ficar limpando os dados, né? Eu já cadastro, dou a mensagem de confirmação e já vou para o formulário limpo para começar outro cadastro. Isso depende muito da forma como foi pensado o software, né? O sistema. Daí, assim, foi só para exemplificar para vocês. Não estou dizendo que tem que ser assim. Mas eu só queria mostrar para vocês se... eu quero pegar os dados, eu uso o get. Eu quero modificar os dados. Mesmo que seja uma classe que não foi criada pela gente. Porque tanto o JPane, o JFrame, o JLabel, que é o rótulo, o JTextField, que é o campo de texto, são componentes que já estão disponíveis dentro de um pacote para a gente utilizar. E já pensaram nisso, que já tem, olha, pode ser necessário pegar os dados, como que eu faço? Aí eu vou pegar a frase da Yasmin, a dica de hoje, padronização de código. Imagina se a gente pega um pacote que está em português, aí a gente pode falar, como que eu pego o dado da caixinha de texto? É pegar dado, ou pegar campo, ou obtém dados do campo de texto? Vocês percebem que tem muita possibilidade de nomenclatura?
quando a gente tem essa padronização, eu sei que se é para mandar para o objeto é set, se é para pegar do objeto é get. Isso já ajuda a gente bastante, porque pode ser que seja get text ou get content, por exemplo, mas a gente já tem uma noção, para procurar é mais fácil. Preciso decorar isso, Joyce? Não diria que é decorar, mas entender esse processo. Tudo bem? É legal a gente ir procurando a documentação. Para quê? Porque, deixa eu criar tudo de novo. Nossa, mas para que criar uma coisa que já está pronta? Não, já tem pronta, a gente só precisa saber, né, se encaixa na nossa necessidade. E muitas vezes encaixa, na maioria das vezes. Tudo bem? Como a gente viu, por exemplo, a lista na semana passada. Já tem todo mundo que utiliza a lista, independente da lista de que tipo seja, eu tenho que colocar na lista, procurar na lista, retirar da lista, tratar na lista ou saber o tamanho da lista, esvaziar a lista. Então, isso são métodos que funcionam para vários objetos, né, independente da lista de objeto. Então, já tem esses métodos já estabelecidos para a gente utilizar. Quando a gente pensa num componente de texto, na maioria das vezes a gente vai precisar colocar um texto lá ou pegar um texto de lá. Então, já tem isso também. Tudo bem? O campo de texto tem possibilidade de... Deixa eu ver se eu lembro o nome do método. Tem... deixa eu lembrar que tem até pra gente deixar um campo ativo ou não. Por exemplo, se eu quisesse deixar todos os meus campos, inicialmente, se não digitar o nome, eu quero que esteja o campo inativo. Deixa eu ver se eu lembro o nome do método mesmo. Eu vou aqui em cima mostrar para vocês um detalhe. Olha, a gente já viu isso. Olha o construtor aqui. Eu tenho a minha classe principal, né, janela principal, e eu tenho o construtor. Esse meu construtor, ele chama um método que chama init component, ou seja, é uma inicialização. Vou clicar nele aqui para a gente ver o que está acontecendo, porque é tudo coisa que a gente já viu. Olha o que está acontecendo na inicialização. Olha o new aqui de todo mundo. Como esses objetos eles existem, né, em tempo de execução, antes de utilizar eu preciso criar. Então tem aqui, olha o meu JP1, que é o JPane, o new JPane. Os labels 1, 2 e 3, que são os rótulos, a gente não mudou o nome da variável, então ficou no padrão. Agora olha esses três aqui que a gente modificou. Text, TXT nome, TXT CPF, TXT telefone. É um new JText field. Tudo bem? Olha só os dados da nossa janela. Pessoal, a gente olha aqui e acha que, né, só está desenhando. Não, tem código sendo gerado. Tudo bem? E olha o que eu poderia fazer, né? Deixa eu ver se ele vai deixar eu modificar aqui. Não está deixando modificar. Que nervo. Eu tenho que dar uma olhada nisso. Tem alguma coisa que eu estou comendo bola aqui para ele deixar eu modificar ou não. Eu não lembro onde que eu mexo nisso para modificar, mas eu poderia, por exemplo, deixa eu ver se no construtor ele deixa. Eu vou fazer o seguinte, aqui no construtor, eu vou chamar o meu método de desativa campos. Tudo bem? Ele vai dar erro porque esse método não existe ainda. Aqui embaixo, depois da inicialização, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Meu Deus, você não tá querendo deixar eu mexer em nada. Vamos lá em cima, então. Deixa eu ver se... Tá. Vou criar aqui em cima mesmo, né? É só questão de organização. Eu vou chamar um método que ele é privado, ele não retorna nada e ele tem esse nome, desativa campos. Tudo bem? O que eu vou fazer nesse desativa campos? Eu vou verificar o seguinte, olha, se... É bem legal isso, porque daí a gente pode ir brincando com a lógica. Se o quê? Se o meu TXT nome, ponto, get, text, ponto, eu acho que tem o size, ou é length aqui, length, que é o tamanho da string, for igual a 0, deixa eu ver se é o exempt, eu acho que tem exempt aqui também, não, é aquilo mesmo. Então, se
eu pegar o texto desse campo. E esse campo de texto, que é length, for igual a 0, significa que não tem caractere nenhum dentro desse meu txt nome, certo? Se isso acontecer, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que o meu txt CPF, ele é inativo. Então, set editable, é isso mesmo. Eu vou deixar ele como não editável. Então, olha só que legal, eu vou modificar o estado dele para editável para falso. Estou dizendo, ó, esse campo não vai dar para entrar texto nesse momento. E a mesma coisa, txt telefone ponto set editable, e eu vou colocar falso também. Tudo bem? E eu posso verificar que assim, o else, né? Só pra gente ter o respectivo, se o caso, ou seja, se o tamanho não for 0, se tiver algum texto lá, eu vou deixar como true. Epa, faltou um T. Pronto. Esse método eu coloquei o que? Dentro do meu desativa campos. Tudo bem? Se a gente colocar para rodar, ele foi executado ali, deixa eu só mostrar para vocês. Era para ele estar inativo, né? Aqui não tem texto nenhum. Se eu tentar digitar alguma coisa, eu estou tentando. Ele não permite em nenhum dos dois campos. Se eu começo a digitar aqui, ele ainda não vai deixar. Por quê? Porque ele não está fazendo a verificação de novo. Então, o que a gente pode fazer? No design, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar aqui o meu campo de texto e vou nas propriedades. Nas propriedades, eu vou chamar um evento. Tudo bem? E ele já tem até aqui, né? Olha, o action performance, ou seja, vai chamar alguma coisa quando clicar nele. Não, mentira, menti pra vocês. É no mouse, perdão. Cadê? Olha só, tem vários componentes aqui. O Action Performance, ele geralmente está associado com botões, alguma coisa assim que é bem específico da gente clicar, né? De invocar diretamente. Mas existem outras formas da gente invocar algum evento, como, por exemplo, o conjunto do mouse. Tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte. Quando eu clicar nele, deixa eu pensar. Qual que teria que ser aqui, né? Mas quando clicar, vamos tentar. Quando eu clicar com o mouse, não, melhor ainda, olha o de cima, key typed, ou seja, quando alguma tecla for pressionada, vinculada a esse meu campo de texto, eu vou fazer o seguinte, ele já até coloca para mim aqui, né? Olha aqui. Opa, deixa eu voltar para mostrar para vocês novamente. Então, eu tenho um conjunto de várias ações que podem ser disparadas dependendo do evento que eu quero associar. Então, tem, por exemplo, quando eu clico pelo mouse ou quando eu pressiono alguma tecla. Como a gente está trabalhando com campo de texto aqui, eu vou definir dentro desse meu key typed, ou seja, quando alguma teclinha for digitada. E eu estou dizendo, olha, quando isso acontecer, vai ter que ser chamadas ações que estão dentro desse meu método. Ele já foi lá direto para mim. Tudo bem? Aqui dentro eu posso chamar o meu método. Vou chamar desativa campos. Vamos ver se vai? Então aqui eu vou colocar alguma coisa e ele não tá dando ainda. Deixa eu ver o meu desativa campos. Eu vou só colocar uma mensagem aqui só pra gente ver se ele tá realmente chamando, né? Show message dialog no, e aqui ele tá desativando. E aqui ele está ativando. Só pra gente ver se realmente está chamando o método, né? Desativando.
ativando. Ah, agora foi. Engraçado que da primeira vez tá ativando, aí desativando. Ai, quando eu tomei. Deixa eu ver se tem que ser outro. Key Release, pode ser então, né? Vou fazer o seguinte, eu vou trocar. Ao invés de colocar uma typed, seria isso mesmo. Mas eu vou trocar, pessoal. Olha só, vou colocar daqui pra cá, no Key Released. Ou até pressionada. Quando eu acabar de digitar, acho que seria mais esse, né? Quando eu soltar o botão. Então, aqui eu vou deixar pra nada. E aqui no Released que eu vou definir, então. Então, vamos lá. Mesma coisa que a gente fez. Só vou chamar um método this.desativa campos, para ver se agora vai bonitinho. Tá desativando, tá certo, porque não tem nada. Agora sim. Então, depois que eu termino, né, de digitar alguma coisa, aí sim. Tudo bem? Faz sentido nesse contexto? Não faz direito, né? Então, aqui, ó, desativando. Se eu tentar modificar alguma coisa, não dá, porque eu preciso ter um nome para digitar o CPF e o nome. E o telefone, perdão. Novamente, pessoal, não faz muito sentido, né, nisso. Nossa, mas por que você está ativando e desativando? Mas pode ser, por exemplo, eu tenho um formulário com um campo de texto para digitar CPF, por exemplo, e eu preciso fazer validação de CPF. Não, tem número de dispensa, por exemplo, de serviço militar. Poderia ser colocado, ó, se for o sexo masculino, eu faço esse requerimento. Se for feminino, eu não preciso. Tudo bem? Eu posso condicionar alguns campos a estarem ativos ou não. É isso mesmo. Deixa eu ver se eu teria uma forma de colocar um recado. Pode ser também. Eu posso fazer um tratamento com um rótulo, por exemplo, Jean. Deixa eu voltar ali. Eu poderia voltar aqui no design e eu vou colocar um rótulo. Vou colocar um rótulo aqui. Na verdade, aqui em cima, né? Que o nome o que vai ser condicionado aqui como requerido mesmo é o nome, certo? Eu vou colocar um label que inicialmente ele não tem conteúdo nenhum. Então, vou fazer o seguinte, cadê? O texto. Não tem nada, né? Não tem nada. Tudo bem? E eu vou mudar aqui no código dele, eu vou colocar que esse label vou chamar de mensagem. Ok? Só pra gente ter um nome. Quando no meu código fonte eu tiver, por exemplo, fazendo essa verificação, cadê o meu release? Eu tenho aqui o desativa campos, né? Eu vou voltar até nele mesmo, desativa campos. Quando acontece isso, de o meu nome não tá digitado e tal, eu posso fazer o seguinte. Aqui também, eu posso chamar o meu mensagem, ponto. Deixa eu ver se eu tenho 7 text. Ele tem 7 text. Eu posso colocar uma mensagem, olha, campo obrigatório. Nossa, obrigatório. Tudo bem? Então, ele desativou os campos para não possibilitar que digite o CPF e o telefone. E, além disso, ali onde a gente definiu a mensagem, ele vai colocar um texto, né, para o nosso usuário. Campo obrigatório. Faltou só o ativando a gente modificar, né? Eu acho que ele vai dar um probleminha, porque a gente vai ter que remontar a janela. Eita, peraí. Campo obrigatório, não. A gente tira, né? Sem nada agora. Set text. Campo obrigatório. Ele ativou? Não, já saiu. Tá espertinho já. Se eu tirar de novo. Tudo bem? Era essa mesmo a sua pergunta, Jean? Tá. Dá pra gente fazer, dá pra brincar com tanta coisa com esses componentes. E olha que a gente só viu 3. 3 não, 5 na verdade, né?
JFrame, só fazendo um apanhadão, né, do que a gente viu. O JFrame, ele é como se fosse acabei de usar as palavras, gente, tá difícil hoje. O contorno da nossa janela, né? Então tem o título da janela, tem os botõezinhos lá de minimizar, maximizar e fechar. Tudo bem? Dentro dele a gente pode, colocar vários painéis, dá até para colocar painéis que a gente pode ir trocando, mas por enquanto a gente utilizou um painel simples. Então tem o JPanel, é um painel. Dentro do painel a gente começou a adicionar agora rótulos, campos de textos e botões. Tudo bem? Vocês vão ver que a maioria dos nomes de componentes sempre começa com J, que é o J, né? Sempre J, Panel, J, Label, que é o J-Label, né? De rótulo. Se for o campo de texto, né? Que é o text, o texto, field é um campo de texto, J-Text Field. O botão, J-Button. Depois tem, sei lá, barra de rolagem, J-Scroll Pane, se eu não me engano. E, ai Joyce, mas eu não vou precisar disso? Não necessariamente, mas é interessante a gente saber disso. Porque quando a gente chega no source, ou seja, no código, quando eu olho aqui um JFrame, eu sei que é assim um molde da minha janela. Quando eu vejo aqui, por exemplo, JPanel, eu sei que é um painel. JLabel, eu sei que é um rótulo. Então, um rótulo, faz sentido eu colocar texto ou não? Faz, né? Eu posso pegar ou colocar, tirar de lá. Text Field, também faz sentido. Então, a gente vai tendo uma noção dos métodos que podem já existir para a gente ir executando. Tudo bem? Nossa, dá para fazer muita coisa. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Maravilha, então. Eu vou finalizar com vocês por aqui. Ai, que bom, Jean, que bom, porque às vezes é tanta coisa pra gente falar pra vocês que a gente fica até um pouco perdida, confesso. E dá vontade, né, de já ir fazer um monte de coisa, trocar. A gente vai ver várias coisas de rolar a janelinha, a gente monta uma tabela também para listar os dados, a gente mistura com a lista que dá para colocar na lista, depois a gente pode colocar para editar, para salvar de novo, e dá para trocar de tela, né? Um sistema não é uma única janela com só um formulário, a gente coloca menu e fica uma delicinha, fica maravilhoso. Um tipo de mapinha. Desculpa, Gabriel, não entendi exatamente o que você queria fazer. Mapinhas com botões. Para saber o que cada um faz, quem que está chamando o quê? Eu preciso ver até isso, Gabriel, para... Desculpa. Seria, se a gente consegue ligar até mesmo o nome do botão com o método, né? O nome do método do botão, fica mais fácil de fazer esse reconhecimento, né? Mas isso a gente pode fazer na documentação também. Então, comecei a minha classe, eu posso ir definindo quais são os botões, quais são os métodos. Mas acaba já fazendo essa ligação no próprio código, né? Ainda mais quando a gente tem os nomes significativos. Eu preciso dar uma olhada só para a gente conseguir mudar. Porque quando a gente tem isso lá no NetBeans, deixa eu mostrar até para vocês, quando a gente vai em design e propriedades, nos eventos, ele já aparece para mim quais são os métodos aqui. Na verdade, ele já está dando um método padrão, mas eu não queria um método. Tá aqui, olha, para a gente adicionar. A gente vai, os handlers, né, seria as ações de manipulação. Eu posso adicionar. Deixa eu até fazer o teste aqui com vocês, ó. Onde que eu tô? Deixa eu ver em quem que vai estar associado, né? Por exemplo, o text field do nome. Action Performance. Vou remover esse, vou adicionar. Tá aqui, então, olha. Vou colocar, por exemplo, ação, txt nome. Ok. Quando a gente for agora, eu acho que lá... isso mesmo, ó, descobrimos ainda.
ele já tem, então, esse ação TXT nome. Percebam que no design, ele já mostra para mim, olha, essa ação está associado com esse método. Tudo bem? Mas agora, se for para a gente fazer um mapinha, assim, mesmo um mapeamento, eu acho que vai ficar mais na parte da documentação. E a gente pode colocar como comentário, né? Dizendo, olha, esse está ligado a esse, é esse método que está sendo executado. Tudo bem? Respondi a sua pergunta, Gabriel? Ah, maravilha. É que quando fica esses nomes todos esquisitos, eu acho ruim, né? Eu acho que o código fica meio sujo, porque ele não usa, por exemplo, aqui ó, só um exemplo para vocês, né? Eu tenho que ver como que ele vai deixar eu mexer aqui. Eu não lembro como é que eu faço. Daria para eu tirar toda essa parte e deixar só o key, event, EVT. Fica mais limpo o código. E deixar isso por parte da importação, não aqui direto. É questão de preferência, né? Eu não gosto desses códigos muito cheio de coisa. Eu acho que fica difícil para a gente conseguir enxergar. Mas dá, eu vou colocar na minha listinha ali de pesquisar, porque eu não estou lembrada como é que faz. Eu acho que tem alguma marcação que ele diz para modificação ou não do código que está sendo gerado automaticamente. Tudo bem? Viu, Yasmin? Agora é só colocar a criatividade de vocês aí, ver o que fica legal de usabilidade, né? A navegação do programa de vocês, porque agora a gente vê um programa, né, robusto, dá pra gente fazer várias coisas. Tudo bem? E daí nas próximas semanas aí, depois desse recessinho, a gente começa a ver a partir de uma janela, eu posso chamar outra. Aí eu tenho várias áreas no meu programa, não é só um cadastro simples. Depois eu posso fazer listagem, posso fazer pesquisa. E aí o céu é o limite. Dá para fazer várias coisas. Tá bem? E eu vou terminar a nossa gravação da aula.